Oi, 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 pessoal! Gente, vocês não sabem quem veio conversar comigo hoje no canal Medcast. Não, ele que é mestre, doutor, professor, livre docente e é meu amigo, Dr. Fernando Erbella, gastrocirurgião, referência em cirurgia do esôfago. Muito bem-vindo, doutor Erbella. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco aqui no Medcast. Não, eu que estou honrado por esse convite e com certeza de tudo que você falou, o que mais me dá orgulho é ser seu amigo, sem a mínima dúvida. Obrigada. E me diz uma coisa, você gostou do cenário? Muito, muito. Você viu que legal? Você viu como melhorou o cenário desde a última vez que eu te convidei? Por isso que eu falei que você tinha que voltar. Então, você me abandonou, não quis me convidar mais, né? Mas agora eu vim. E me diz uma coisa, você conhece a minha fellow, que está hoje aqui de co-host para fazer esse programa? Olá. Bem, Doutora prazer. Pietra Carvalho. Fui apresentado agora. Prazer, doutor. Obrigado. Ela está me acompanhando lá na clínica. Vai ser uma grande cirurgiã estética. Você está aprendendo contigo, não tenho dúvida. Obrigada. Bom, olha, eu dei uma missão muito grande para o doutor Fernando e realmente ele falou que ficou alguns dias sem dormir preparando as respostas para as perguntas que eu fiz. Eu perguntei para ele 10 motivos para fazer a cirurgia. Ele falou, doutora, é muito, não dá para falar só 5? Eu falei, tá bom. Então, nós vamos fazer 5 motivos para fazer a cirurgia e 5 motivos para não se fazer a cirurgia. Fernando, você vai começar com quais motivos? Vamos começar para ser operado. 5 motivos para ser operado, para fazer uma cirurgia do trato digestivo, que é a sua especialidade. Vamos lá. Bom, claro que nós estamos falando se você tem essa opção. Sim. Se você não tiver essa opção, obviamente não vale o que nós vamos falar hoje, mas existem várias doenças também no sistema digestivo, várias delas, em que você pode ser operado ou não, existem alternativas à cirurgia, como por exemplo o medicamento, e nós vamos discutir essas situações. Então, será que eu escolho ser operado ou será que eu escolho não ser operado? Então, vamos deixar bem claro que é dentro dessa situação em que eu tenho uma alternativa bem plausível e bem factível à cirurgia. Bom, primeiro motivo que eu trouxe aqui, eu vou trazer um dito do meu mentor, foi quem me iniciou e quem sempre me orientou na cirurgia, que é o Dr. José Carlos Delgrande. E ele sempre falava, feliz aquele paciente que tem uma doença que é tratável cirurgicamente. E o que ele quis dizer com isso? Existem muitas doenças que são crônicas, que trazem prejuízo à qualidade de vida do paciente, trazem prejuízo à saúde, e ele não tem opção de tratamento. Como eu acabei de dizer, várias doenças têm uma opção cirúrgica. E, de repente, nós vamos discutir isso nos próximos motivos, mas de repente o paciente pode ser operado e pode resolver esse problema de uma forma talvez mais rápida, talvez mais economicamente viável, como nós vamos discutir. Então, muito legal isso. Muito bom. Não se lamente se a sua doença é tratável cirurgicamente, porque de repente ela pode trazer um benefício muito grande. Muito legal. Sim. Gostei. E segundo motivo. Vamos lá, número 2. Estou lembrando daquele countdown do Animal Planet. Number 2. Algumas doenças, elas podem ter a cirurgia com resultados superiores ao tratamento alternativo. Então, apesar de ambos serem viáveis, ambos serem possíveis, a cirurgia seja uma alternativa, essa alternativa pode eventualmente trazer resultados melhores no final. E às vezes o paciente teme porque a cirurgia ela pode ser invasiva, a cirurgia ela pode ser, às vezes, até mutilante, mas o resultado final pode ser melhor. Então é uma questão de discutir com o seu cirurgião que pode ser que a cirurgia, mais uma vez, seja o tratamento mais adequado. Interessante. Muito legal. Muito bom. Número 3. Número 3.
Também outro dito que eu vou trazer aqui, que muitos clínicos às vezes dizem que cirurgiões são pessoas malvadas que gostam de cortar os outros. Não é verdade, né? O cirurgião também, ele tem outros afazeres, além do corte e costura. O cirurgião, ele tem que ser apto a avaliar o paciente, decidir se a cirurgia é o mais adequado, fazer a continuidade do tratamento no pós-operatório. Então, o cirurgião, ele pode ver isso também de um modo, às vezes, diferente do que o clínico vê. Então, o cirurgião tem essa noção do que acontece antes e depois e pode indicar ou até contraindicar, que nós vamos falar depois, uma cirurgia. Então, tem essa questão que o cirurgião tem uma visão diferente também. Sempre teve essa guerra, né, entre a cirurgia e a clínica. Mas é uma na infelicidade. A gente não pode estar em guerra, porque quem sai ferido é o paciente. Com certeza. Né? Então, essa guerra ela não deveria acontecer. A gente devia trabalhar numa equipe e também muitas doenças, vários estudos mostram que os resultados são superiores se os pacientes são tratados por uma equipe, não por um indivíduo. Sim, né? Multidisciplinar exatamente. também, né? Então, essa guerra, eu acho que ela é totalmente infundada. Eu posso dizer da minha experiência, e eu tenho mais de 20 anos de cirurgia, e tudo que eu estou trazendo aqui, na verdade, é muito da minha experiência pessoal. E eu posso dizer o que eu já vivi hoje, principalmente nos locais onde eu trabalho. Eu acho que a velha geração, ela tem muito essa questão da guerra. Então, Sim. Clínicos de um lado, cirurgiões Verdade. de um outro. Eu não vou mandar meu paciente para o cirurgião porque isso me desmerece. Eu vou ser uma pessoa incapaz se eu mandar para o cirurgião. Quando isso não é verdade, eu mando o paciente para os clínicos mandam pacientes para mim. Mas eu tenho extrema felicidade de ver que a nova geração está pensando de uma forma diferente. Sim. Eu acho que a nova geração, para tudo, né? Não só para isso, mas a nova geração tem esse espírito de equipe, eu acho que mais desenvolvido. E eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas mais novas, na universidade principalmente, que aboliram essa questão da briga e hoje a gente trabalha numa equipe. E mais uma vez, quem se favorece é tão somente o paciente, que é o nosso produto final. Sim, com certeza. Mas isso é super verdade. Eu falo isso, eu gosto de trabalhar com os mais jovens, porque eles vêm com essa visão inovadora, esse brilho no olhar, e eu não sinto essa briga entre clínico e cirurgião. É muito mais sinérgico. Sim. A relação é muito mais orgânica e realmente um está em parceria com o outro. Eu vejo isso claramente. Sim. Mudou Essa nova muito. geração é tolerante às diferenças e nós somos diferentes, né? Nós fazemos coisas diferentes, mas devemos trabalhar juntos para o bem comum. Mas eu lembro que os nossos professores tinham marcadamente essa briga, né? Sim. A clínica é soberana. Não, a cirurgia. Não vamos mandar. Né? O clínico é aquele que sabe tudo e não resolve nada. O cirurgião não sabe nada e resolve. Tu tinha essa briga. Tinha. E o psiquiatra? Aí não é nenhum nem outro, né? Era aquele que não sabe nada e não resolve nada. Exato, Lembra? exato. E o ortopedista, doutor? Esse eu não sei o que é ortopedista. Não é médico, né? Não Essa é a piada. Mas é verdade. A gente tinha... E cirurgião? E neurocirurgião? Neurocirurgião, eu não sei qual que é a piada. Ele não acha que é Deus, ele tem certeza. Se a gente for começar a fazer piadinha de especialidade, nós vamos ter que mudar o tema e ficar o dia inteiro aqui. Mas você sabe que o pessoal que assiste a gente, principalmente o público leigo, que, claro, o público leigo, eles não dão tanta risada dessas piadinhas típicas de médico, mas nós temos muitos alunos de medicina. Legal. E eles adoram quando a gente conta essas piadas de médico, eles adoram. Depois eles me mandam mensagem privada. Ai, doutora, gostei muito. Realmente, porque é engraçado. A gente que vive nos corredores, nos bastidores, quando a gente tem tempo, a gente adora contar piada principalmente de ortopedista, né? Top 10. Ortopedista... top 10 não, né? Mas top 3. Ortopedista, psiquiatra, né? Que a gente gosta de contar. E o último... Não sei, doutor. Geralmente ortopedista. Você está esquecendo dos ginecos. Qual é a piada do gineco? A piada do gineco, se for a mesma que eu estou pensando, é muito boa.
Qual que é a do Não, gineco? vamos deixar para lá, vamos voltar para o nosso tema aqui. Não, mas sabe o que eles falam? Eles falam assim, que a diferença entre... Não, o seguinte, porque os cirurgiões, eles brigam com os GOs também, que eles falam que o pessoal da gineco, Não é da cirurgião, obstetrícia, não né? é cirurgião. Tem essa também. Daí o pessoal fala assim, claro que é cirurgião, os dois abrem a barriga, só que não nasce o neném bonitinho. E no outro, abre, né? Sai todo aquele intestino cheiroso, né? Então tem essa diferença. Sim. Então, se vai, e vai, né? Não, mas não vamos falar deles, senão meus amigos ginecologistas vão ficar bravos comigo. Não, hoje em dia a Mas gente... é só brincadeira. É só brincadeira. Mas voltando ao tema, não sei se vocês sabem, Sim, que os cirurgiões nasceram de uma estirpe diferente, né? sim, nasceram dos barbeiros. Dos barbeiros, exatamente. Sim. Então, no passado, isso nós estamos falando do século XVI, século XVII, os cirurgiões eles nasceram dos barbeiros. E por que dos barbeiros? Porque os barbeiros tinham instrumental para a época para fazer cirurgias. Eles tinham lancetas, eles tinham facas, eles tinham tesouras. E então eles cortavam cabelo e também drenavam abscessos, cortavam pernas, Nossa! amputavam dedos. Meu Eles Deus. estavam com todo o material na mão. Aham. E os clínicos não toleravam isso. Tanto é que as primeiras sociedades médicas não aceitavam cirurgiões. Nossa, então essa guerra é dos primórdios. Os primórdios existiu nossa. muito tempo depois que os cirurgiões foram adotados. Tanto é que na Inglaterra, por exemplo, os cirurgiões até hoje eles não são chamados de doctor. Eles são chamados de sir. Ou mister, mais comumente. Então, eles não são considerados médicos Não até sabia. hoje. Olha só. Olha, Uma Interessante. famosíssima escola médica nos Estados Unidos, por exemplo, a Columbia University, a escola médica ela é chamada a Escola de Physicians and Surgeons, né? A escola de médicos e cirurgiões. Quer dizer, eles são Nossa. diferenciados. Né? olha só. Então, nossa origem foi diferente, mas a gente está caminhando para um Mas caminho sabe que comum. meus preceptores da cirurgia sempre falavam pra mim que um bom cirurgião sabe clínica. Mas sem a mínima dúvida. Não, e é o que eu disse previamente, não é demérito nenhum eu discutir um caso com o clínico, eu ter uma opinião de um clínico, ou até achar que o meu tratamento parou naquele ponto, E encaminhar, me né? declarar incapaz e entregar para um clínico que vai fazer um tratamento melhor. Isso não é demérito, porque eu não fui treinado para isso, eu fui treinado para outra coisa. Com certeza. E vice-versa, não é demérito para um clínico falar vai procurar um cirurgião porque chegou ao meu limite, né? Então não é uma questão de incapacidade, é uma questão de treinamentos diferentes. Sim, com né? certeza. A Érica não opera barriga, eu não aplico botox. Quem né? disse que eu não opero barriga? E quem disse que eu não aplico botox? Então, na verdade, ninguém é melhor do que o outro. São apenas expertises diferentes. Sim, com certeza. Verdade, eu opero, só que a pessoa não vai sobreviver. Não vai dar bom, né, doutora? Não vai dar bom. Mas continuando, qual é agora o terceiro tópico? Quarto, vamos para o quarto. Quarto, algumas doenças, a cirurgia, apesar do resultado final, por exemplo, ser igual, ela pode trazer um alívio mais rápido. Então, às vezes, o paciente está procurando uma velocidade no tratamento. Então, talvez a cirurgia propicie isso. Um exemplo muito marcante, por exemplo, o tratamento da hemorroida. Então, a hemorroida ela necessariamente precisa ser operada? Não. Tem alternativas? Claro. Mas, às vezes, o paciente está muito incomodado. Então, a cirurgia ela pode trazer, por exemplo, velocidade que o paciente procura. Então, às vezes, o resultado final pode ser igual, mas às vezes a velocidade pode fazer a diferença. Nossa, gente, mas você imagina você ter uma hemorroida? Eu acho que eu ia preferir operar o mais rapidamente possível. Sim, eu acho que eu também. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, né? Depende de ocupação. Vai do nível de dor da pessoa nível de também, dor, né? ocupação profissional, etc. e tal. Então, tem pessoas que buscam, falam, eu quero velocidade. Então, por exemplo, em alguns casos, a velocidade quem vai dar é a cirurgia, não é o tratamento alternativo. Então, muitas vezes a cirurgia ela é buscada pela velocidade do tratamento, pela resposta mais rápida. Muito bom. E número 5? Número 5. A cirurgia, ela pode, por vezes, ser economicamente mais vantajosa. Então, por exemplo, se a alternativa ao tratamento, ela demanda um uso de medicamento
perene ou por um tempo mais prolongado, eventualmente a cirurgia pode curar aquela situação e evitar com que o paciente fique o resto da vida ou por um tempo prolongado tomando medicação. Então, ela pode ser economicamente mais viável. Ou, se a gente voltar para o item 4, que é a rapidez, às vezes a recuperação ela pode ser mais rápida. Então, o tratamento alternativo demanda toda uma reabilitação, um tratamento um pouco mais lento. E, às vezes, o paciente precisa voltar às suas atividades laborativas, o paciente precisa voltar ao cuidado dos filhos, por exemplo. Então, talvez a cirurgia ela seja, nesse ponto, economicamente também mais vantajoso. Então, acho que são 5 motivos para não lamentar se algum cirurgião indique uma cirurgia. Não é o fim do mundo, é o que a gente é treinado para fazer e talvez seja uma grande vantagem. Puxa, adorei. Olha, pessoal, vocês estão gostando dessa conversa? Sabiam que o Fernando já esteve comigo em outras conversas no podcast? Você vai lá no Érica Monteiro MD. Tem vários cortes. Tem o Fernando falando de gastrite, de refluxo, de câncer do trato digestivo. Então, vale a pena. Corre lá e assista, porque sempre as conversas com ele são super informativas. Então, aproveite aí, dê o seu like, dê a sua ativação no sininho. Sim. E compartilhe essa informação com todo mundo. Com certeza. E comenta também, né, doutora? Comenta. Deixem Comentários suas dúvidas. fofos. Comentários sem fofos. Sem hate. Porque meu filho vai ler. E meu filho, ele gosta de comentários fofos. E quem comentar mal vai ser operado. Ah, exatamente. Ganha uma cirurgia no trato digestivo. Exatamente. Muito bom. Agora nós vamos para os motivos para você não ser operado. Vamos lá. Então, mais uma vez, vou repetir o que eu falei para os motivos para ser operado. Então, 2 pontos importantes. Primeiro, estamos falando de doenças em que existe uma alternativa. Então, se a cirurgia é o único tratamento, se a cirurgia é mandatória, não existe opção, não vale o que nós estamos falando no dia de hoje. Então, vamos dizer de doenças em que existe uma alternativa à cirurgia, por que eu optaria por não ser operado? Segundo ponto que eu vou ressaltar mais uma vez é que isso tudo depende da minha experiência, eu estou trazendo o que eu vivi esses anos todos, conversando com meus pacientes, etc. e tal. Então, vamos lá. Número 1. Obviamente, é uma coisa parece básica, mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Se você não tem condições clínicas para a cirurgia. Então, se a sua saúde não está o suficientemente boa para aguentar uma cirurgia. E aí, Eric e Pietra, eu queria explicar um pouquinho melhor, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, é muito comum, por exemplo, eu receber um paciente no consultório e eu falo, olha, nós vamos te operar, decidimos pela cirurgia, e eu quero, por exemplo, uma avaliação do seu cardiologista. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, poxa, mas faz 15 dias atrás eu fui no cardiologista e ele falou que eu estava muito bem, que eu não precisava fazer mais nada e que meu coração estava ótimo. O que muitas vezes o paciente não entende é que o cirurgião disse isso para a vida que ele leva, para suas atividades cotidianas. Então, o coração dele está muito bem para viver a vida que ele vive. Mas a cirurgia exige o que a gente chama de uma reserva funcional. Então, eu preciso exigir desse coração mais do que ele trabalha nas suas atividades cotidianas. Então, eu mando o paciente de volta para o cardiologista. Ele fala, mas eu já fui. Você contou que foi operado, que vai ser operado? Fala, não. Fala, então você precisa voltar e o cardiologista precisa te retestar para saber se você tem capacidade para esse coração aguentar mais do que ele aguenta no seu dia a dia, normalmente. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Certeza. Muitas vezes o paciente até recusa uma avaliação clínica, fala, não, mas eu estou muito bem, eu faço check-up, eu estou ótimo, eu não preciso passar por essa avaliação. Precisa, porque às vezes você está faltando essa reserva que eu mencionei. Isso é muito sério, né? Imagina sério. Você não se recuperar bem porque está faltando débito cardíaco, está faltando sangue, oxigenação. Isso para todos os órgãos, né? E precisa do cardiologista, do anestesista também, né? Aí depende de que doenças o paciente tem, de que idade ele tem, né? Então, se o paciente tem
uma doença, ele tem uma hipertensão, por exemplo, ele tem que voltar a quem cuida da hipertensão dele, o cardiologista, o clínico, o geriatra. Não, ele tem uma doença endocrinológica, né? O diabetes dele está controlado para a vida cotidiana, mas talvez não para uma cirurgia. Então, ele precisa voltar para o endocrinologista dele e assim para todas as especialidades, o reumatologista, às vezes o neurologista, né? Então, sempre essa avaliação voltada especificamente a ser submetida a um tratamento cirúrgico é bastante relevante. Nossa, muito sério. Sim. Toda Muito vez sério. que eu vou pedir alguma cirurgia, que geralmente a gente faz câncer de pele. Às vezes uma cirurgia maior, que é de mãos, que vai para o hospital, eu sempre peço avaliação da cardiologia, sempre. E ASO, doutora, você pede pro anestesista também ou não? Olha, não peço. Porque é mais Geralmente, se o anestesia clínico, local, né? a gente faz anestesia local com sedação. Com sedação. Sedação leve. Uma sedação, geralmente um propofol. O anestesista na sala faz um propofol, um pouquinho de dormonídeo. O paciente fica sonolento e nós entramos com anestesia local. Então, Certo. Legal. mas é bem importante. Alguns anestesistas, Pietra, eles são bem treinados a fazer isso, uma avaliação pré-anestésica. Né? Claro que não os casos mais complexos. Né? Então, se o paciente tem um aneurisma cerebral e eu vou submetê-lo a uma cirurgia, não me basta a avaliação do anestesista. Eu vou precisar que um neuro faça essa avaliação. Mas muitos anestesistas, eles são muito treinados a isso, né? Aquele paciente que você não suspeita, que tem uma doença muito específica, alguns são treinados e bastam para fazer isso. Sim, entendi. Legal. E agora, número 2. Vamos para o número 2. Eu não seria operado, de novo, se eu tivesse essa opção, se eu não confiasse no cirurgião, se eu não confiasse no anestesista, se eu não confiasse no hospital onde eu seria operado. Então, muita gente discute na faculdade de medicina da relação médico-paciente. Isso é importantíssimo. Muito né? importante. Eu preciso confiar em quem me trata. Verdade. Muito mais, eu preciso confiar em quem me corta. Sim. Né? Então, eu preciso ter confiança, eu preciso saber quem é esse cirurgião, eu preciso ouvir outras pessoas, por exemplo, que foram operados por ele. Eu preciso ter toda a confiança naquele cirurgião, naquele anestesista, naquela equipe, naquele hospital. Então, se isso me falta, talvez seja melhor eu procurar alternativa que não a cirurgia. Verdade. Ou então outro cirurgião também, Ou né? outro cirurgião. Sempre né? é bom pegar umas 2 ou 3 opiniões. Sim, né? alguém que você confia, alguém que você Sim. teve a sua experiência pessoal de uma outra pessoa, uma pessoa que você viu que tem uma idoneidade, né? Hoje está muito fácil você saber pesquisar sobre uma pessoa, né? Sim. Claro, a Érica mexe muito com mídias, eu acho que ela pode dizer melhor do que a gente. Existe a mídia boa e a mídia ruim, né? Então, Isso é verdade. saber onde procurar sobre a pessoa, não acreditar no primeiro site que apareceu. Mas existem métodos muito idôneos hoje de saber se a pessoa é uma pessoa capaz e honesta. Verdade. E também, às vezes, você tem pontos de vista diferentes Sim. para aquela abordagem da doença. Claro. E tem a ver com a experiência da pessoa. sim. Porque eu te chamei porque eu confio em você para dar opinião sobre cirurgia geral, particularmente cirurgias do aparelho digestivo. Então, eu confio totalmente em você. Essa confiança é muito importante. Agora, se eu não conhecesse o seu trabalho, eu fosse num gastrocirurgião, ele, olha, você precisa operar esse refluxo que você tem. Poxa, eu ia ficar na dúvida. Eu ia querer consultar outra pessoa, não por desconfiar Não. do profissional, mas às vezes para ver se tem alguma outra abordagem da experiência daquela outra pessoa, porque a experiência também conta. E sabe né? uma coisa que eu noto na minha experiência também, que eu acho que é bem relevante deixar para o seu público aqui? Eu vejo que os pacientes têm vergonha de perguntar para o médico. Não é nenhuma vergonha, né? Eu acho que você deve perguntar para o seu médico. Faça todas as suas perguntas, né? Às vezes o paciente ele fica vexado e ele acha que se eu perguntar para o médico quais seriam as possíveis complicações, por exemplo, eu estou dizendo que ele é uma pessoa que poderia causar essa complicação.
Mas todos nós estamos sujeitos a causar essas complicações. Então, se você tem essa informação de quais são as possíveis complicações, você pode tomar essa decisão melhor. Não tenha vergonha de perguntar ao seu cirurgião, de tirar todas as suas dúvidas, de estudar um pouco antes, eventualmente, antes de conversar com ele. Mas, mais uma vez, a Érica, mais uma vez, pode ressaltar isso melhor do que eu. Se você for estudar sobre a doença, procurar uma literatura idônea, né? Sim. Então, veja sites que sejam idôneos, de sociedades médicas, de lugares respeitados, para poder vir com um banco de perguntas e fazer ao seu cirurgião. Tenho certeza que você vai sair mais tranquilo depois que ele te esclareceu tudo. Sim. Hoje tem como você ter informação. Sim. Então, Muito já fácil, né? chega com as dúvidas. É muito bom isso. A pessoa, eu gosto quando as pessoas trazem as dúvidas. Sim, mas uma pessoa competente, é prazeroso para nós conversar com o doente e expor tudo e sair de lá tendo certeza que ambos tomaram a decisão em conjunto, não foi uma decisão unilateral, né? Verdade. Nem só do doente, nem só do cirurgião. Isso é bastante Verdade. gostoso. Que é essa relação médico-paciente, A relação né? Que tem que médico-paciente. ser construída desde o início. Correto, exatamente. Total. Número 4. Número 4. Eu não operaria... Desculpa, número 3 nós estamos ainda. Número 3. Número 3. Opa! Eu não optaria pela cirurgia se eu não tenho o tempo hábil de planejar o procedimento. Ah, isso é muito bom. Isso é muito importante, porque às vezes planejar um procedimento demanda muita coisa. Então não é só ir lá marcar e fazer a cirurgia. Às vezes eu preciso estudar o paciente. Às vezes eu preciso pedir um exame, eu não posso pedir todos ao mesmo tempo, mas às vezes eu preciso pedir um exame, dependendo do resultado, pedir outro exame, essa avaliação clínica que eu já pedi, que eu já mencionei. Então, eu preciso de um tempo para planejar essa cirurgia. Obviamente, se é uma urgência, isso tudo se perde, mas é uma outra condição, não é o que nós estamos discutindo no dia de hoje. Mas ter tempo hábil para esse planejamento. E por que eu digo isso? É extremamente comum, ainda mais nos tempos atuais de crise, eu receber muito paciente no consultório e falar, eu fui demitido, eu tenho mais uma semana de convênio, me opere o mais rápido possível. Isso é propenso a que a coisa dê errado. Então, é necessário um planejamento. Se você não tem esse tempo hábil e tem uma alternativa, prefira a alternativa, nem que seja de modo provisório. E depois que você restabelecer o seu plano de saúde, você volta a procurar o cirurgião e faz isso de forma programada, de forma com calma, para que tudo dê muito certo. Mas me conta como é que é isso. Eu já ouvi falar disso, já aconteceu comigo, do paciente chegar e falar, olha, eu fui mandado embora, tenho mais uma semana, vê o que tem que fazer aí, se tiver que fazer uma biópsia, faça. De eu ficar até meio assim, mas como é que é isso? A pessoa, de repente, a pessoa tem lá 2 semanas para fazer de plano de saúde. Aí você, por um acaso, consegue se planejar junto com o doente e consegue fazer a cirurgia dali 4 dias. E o paciente vai ter aquele período de pós-operatório de recuperação. E se der algum problema pós esse período e acabou o plano? Ele vai estar descoberto. Então, não vale ele ser operado naquele período. Ele acabou aquele dia, acabou de qualquer maneira, Sim. qualquer cobertura. Sim. Ah, nossa, é muito sério isso, hein? E como é que você lida com a explicação para o paciente disso, né? Tudo isso que nós estamos conversando entre nós, né? Mais uma vez eu vou ressaltar que nós estamos dizendo situações em que existe uma alternativa. Sim. Se não existe alternativa, a alternativa está dada, né? Então, é realmente uma urgência, uma emergência, o paciente vai ser operado, ele não tem opção, nós não temos opção. Mas estamos dizendo hoje de doenças que existem as duas opções. Eu posso ser operado ou não. É uma doença que a medicina tem 2 alternativas e 2 alternativas boas para aquela condição específica. Então, nessa situação, eu optaria por não ser operado.
Como eu disse, tá. escolha nesse momento o tratamento alternativo. Eventualmente você volta a ser readmitido. Eventualmente você ganha o seu convênio de volta. E aí você pode reoptar pela cirurgia naquele momento. É uma situação muito delicada, porque imagina, vai que você é operado e por uma infelicidade você precisa de uma UTI. E se você precisar ser reoperado? Nossa! Vamos pensar um caso extremo. Precisa ser reoperado. Você perdeu verdade. o convênio e precisa ser reoperado. Você não vai estar coberto. Muito né? difícil, né? A conta vai ficar alta, né? Exatamente. Então, Eu vi uma paciente do Covid que foi internada num hospital. A conta ficou para cima de 2 milhões. então, Ah, é? Ficou internado, eu acho que 60 dias na UTI. Nossa. Com Covid. você está antecipando o número 4. Ah. É exatamente o que nós vamos falar. Perdão. Nossa! Porque o número 4 que eu separei para vocês vamos ver é... o número 4. Eu não operaria se não tiver uma cobertura financeira para a eventualidade. Olha. Então, às vezes, o paciente procura a gente e fala assim, olha, eu não tenho convênio, eu vou perder meu convênio, como a gente acabou de discutir, mas vamos pensar que eu não tenho convênio, quanto custa essa cirurgia? Ah, essa cirurgia custa X reais, mas ela custa X reais dentro do planejado. Então, ela custa X reais Se der tudo certo. se der tudo certo como planejado. Então, vamos pensar uma situação hipotética. Eu planejei 2 horas de centro cirúrgico, sem UTI, 1 dia de operação, 1 dia de internação, tomar aqueles remédios específicos, vai embora no dia seguinte, e é isso. E se alguma coisa deu errado? E se teve uma arritmia na cirurgia e precisou de uma noite na UTI? E se não deu para dar alta com 1 dia, teve que ficar 2 dias? É muito difícil. Então, isso. você precisa ter esse respaldo financeiro para a eventualidade. Se não, mais uma vez, se você tiver alternativa, nessa situação, escolha a alternativa que vai ser melhor. Vou ilustrar com um exemplo pessoal. Sim? Uma vez eu tive apendicite, né? Uhum. Foi uma cirurgia de urgência. Mas assim, eu tive alergia à morfina e ao antibiótico que eu estava tomando na internação. Então, até descobrir isso, eu fiquei 1 semana na UTI. Sim, Olha que Não é loucura. o comum, né? Para uma cirurgia de apendicite. sim. Quer dizer, se você estivesse arcando com isso, fugiu do seu esquema financeiro, né? E a coisa que eu mais tenho medo, Pietra, é você começar a praticar uma medicina de má qualidade baseada na condição financeira. Então, eu tenho medo de chegar para o paciente e falar assim, olha, teve uma arritmia durante a cirurgia, você precisa passar essa noite na UTI. Não, doutor, eu garanto. Eu assumo, pode ficar sossegado, eu não vou para UTI porque é caro. Aí você começa a fazer uma medicina de baixa qualidade, que também, mais uma vez, vai ser propenso a causar problema. Então, eu acho que se não existe esse respaldo financeiro, se for possível, opte pela outra alternativa que foi te proposta. É muito sério isso. Muito hein? sério. Quando você precisa ficar dias a mais internado na UTI, é muito difícil você ter como pagar a conta. Você tem que vender um carro, uma A UTI é casa. cara, né? Quanto custa mais ou menos, em média, um dia de UTI? Uns 10 mil reais por dia? Olha, Bom, Uma UTI média, né? Não, depende de qual hospital, etc. E aí o custo, existe o custo da hotelaria. O que eu quero dizer com hotelaria? Simplesmente dormir na UTI. Esse é um custo fixo, mas além disso vai ter o remédio que você vai tomar, o custo de eventuais outras equipes que vieram te avaliar. Verdade. Então, esse caso que eu disse, por exemplo, o paciente teve uma arritmia, eu vou precisar chamar um cardiologista lá na UTI. Então, são os remédios que são tomados, são os equipamentos de monitorização. Tudo isso vai se somando, vai se somando, vai se somando. Verdade. Essa conta ela pode ficar estratosférica. Então, é muito difícil a gente acreditar que vai ser só aquilo que foi o previsto. Lógico, uma pessoa muito jovem, uma cirurgia simples, uma pessoa sem problema de saúde algum, a maior probabilidade é que aconteça dentro do previsto. Mas, às vezes, um paciente mais idoso, paciente com outras doenças associadas, existe uma chance de fugir do previsto e tem que estar preparado para isso. Com Verdade. certeza. Ou escolha a alternativa. Nossa, é muito sério. Muito sério. E isso nos leva ao número 5. Vamos lá. Finalmente, número 5, que é algo também que acontece muito comumente no consultório. Se o cirurgião não tem familiaridade com o hospital.
Nossa, isso é terrível. Você não conhecer a casa em que você está operando. Exatamente. Quando a gente está acostumado num determinado lugar, você sabe não só o que ele tem de bom, mas principalmente você sabe o que tem de ruim. Uhum. E é bastante comum no consultório, às vezes o paciente chegar e falar assim, doutor, mas ou eu quero ser operado no hospital X porque eu conheço lá e me sinto confortável, ou o meu convênio só cobre no hospital X. Então, o senhor pode me operar lá? E às vezes eu falo, mas olha, eu não sou credenciado esse hospital, nunca entrei lá, não conheço. Não, mas isso é fácil, a gente te credencia de urgência, ou meu primo é credenciado lá, ele te empresta a carteirinha para você entrar lá, a gente interna no nome do meu tio. Isso é muito ruim, né? O cirurgião ele precisa estar acostumado com o equipamento que tem naquele hospital, mas como eu disse, principalmente com o equipamento que não tem naquele hospital. Se eu peço o equipamento que eu não planejei, e vejam quantas coisas podem acontecer não planejada, se eu solicito um equipamento que eu não planejei e aquele equipamento está disponível, não vai haver problema. Sim. Mas e se eu solicito aquele equipamento que não está planejado e ele não está disponível? O que eu faço? Né? Muitas vezes eu preciso do concurso de outras equipes. Então, houve uma intercorrência em que eu preciso, por exemplo, de um bom radiologista. E se é o hospital que eu conheço, eu posso chamar aquele bom radiologista que eu conheço para me ajudar naquele caso que complicou. Eu posso chamar um bom endoscopista que eu tenho confiança para aquele caso. Enquanto que se eu estiver num hospital que eu não conheço ninguém, como eu sei quem é o melhor, como eu sei em quem eu posso confiar, como eu sei em quem eu posso chamar, né? Então, o cirurgião está familiarizado com o local que a cirurgia vai ser executada, ajuda muito a se obter bons resultados. Eu acho que isso é bastante importante. Nossa, Legal. isso com certeza. Inclusive, eu tenho um exemplo que eu estava internada uma vez, certo? E o doutor Herbella foi lá me passar a visita. Ah, é? E eu estava lá com uma gastrite, um refluxo. Ele falou, vamos já imediatamente fazer uma endoscopia. E ele conhecia o endoscopista que estava de plantão, o responsável pelo serviço. Já me conseguiu uma endoscopia, já fiz uma endoscopia, certo? Cheguei lá e deu tudo certo, né? Por Sim, felicidade, a claro. minha gastrite não estava evoluindo. Aliás, você acha que eu preciso repetir a endoscopia? Não, agora, a gente já repetiu e estava tudo bem. Acho que agora não precisa mais. Toda vez que Consulta no Medcast. Não, toda vez que o Fernando me encontra, ele acha que eu tenho que fazer uma endoscopia. Oh, então, eu já Deus. estou perguntando. Boa, Vai doutora. que eu preciso, Aproveita, né? já aproveita, né? Já estou aproveitando a consulta. Com certeza. E entra para você que eu mando o recibo da consulta? Não. Como assim? Não, mas verdade, viu? Ele sempre cuidou de mim. Toda vez que eu precisei, ele foi lá. Aliás, você sabe quem vinha hoje aqui? Quem? O meu nefrologista, Dr. Roberto Galvão. Poxa, não só um nefrologista, um ótimo nefrologista. Exatamente. E ele queria muito te encontrar. Ah, que pena. Ele falou assim, eu quero muito encontrar com a Herbella, vamos lá aproveitar. Eu falei, vamos lá, aproveita, vamos tomar um cafezinho. E vocês todos são da mesma faculdade? Nós somos da mesma Da mesma faculdade, turma? da Da mesma turma. Ai, que legal. Não só da mesma turma, como do mesmo subgrupo de dar plantões juntos. Ai, muito legal. Então, No internato vocês estavam juntos? Juntos. Ah, eu contei eu contei num outro podcast que nós gravamos, Aham. que eu dei um plantão de 48 horas na pediatria com a minha dupla. Quem era a minha dupla? Doutor Herbella. Não acredito. Sim. Era ele, doutora. Foi com ele que a gente deu, que eu dei
48 horas de plantão, não foi? E eu querendo resolver logo os casos, acumulando o paciente para ver no pronto-socorro, e a Érica querendo ver as lesões dermatológicas das crianças, obviamente. Era muito divertido, gente. Pra você. sabe- E era pronto-socorro de pediatria? Pronto-socorro de pediatria do Hospital São Paulo. Jesus Cristo, nossa senhora. Olha, mas A eu me gritaria solta, né? Nossa. Nossa. E é engraçado que o repouso médico era... as camas do repouso médico eram no corredor oposto ao PS de pediatria, mas as janelas ficavam viradas uma para outra. Então, Nossa, a gente vocês não dormia dormiam, né? com os gritos das Meu criancinhas Deus. chorando, sendo examinadas. Gente, quando eu ia pra Deixa eu te corrigir, a pediatria, gente tentava Tentava dormir. dormir. Tentava dormir. Quando eu ia pra pediatria, eu saía com dor de cabeça. Sério. Porque Eu gostava, muita eu curtia gritaria. as criancinhas. Eu também adoro as criancinhas, doutora. Mas Não, assim, mas você é sabe que muita eu gritaria. estava sempre tão cansada que o pessoal falava: como é que você consegue dormir lá no quarto com as criancinhas gritando? Eu falei: olha, eu deito na cama Apaga. e já era. Eu dormia muito bem. Nossa, muito bem. Então ele era a minha dupla. Olha Pois é. só. Não vamos dizer em público quanto tempo a gente se conhece, senão vão achar que nós somos velhos. É verdade. Aí, em vez de ser Medcast, vai ser Geriatrocast. Geriatrocast, é um bom nome. É um bom nome. Daqui 15 anos. Verdade. Adorei. Nossa. Ai, que legal. Quero Nossa. saber de aventuras de vocês dois no internato. Muitas. Não tem poucas. Muitas. Não tem poucas. Muitas. Olha, Eu acontecia perguntei- de tudo, de tudo. Eu perguntei pra doutora Érica no outro podcast, no outro Medcast, qual foi o caso que mais marcou ela no internato. Agora eu vou repetir a pergunta pra você. Qual foi o caso que mais te marcou? No internato? Uhum. Ai, deixa eu pensar. Isso eu não vim preparado pra isso. Internato? Saindo do script aqui, doutora. Pois é, o que será que me marcou mais no internato? É que eu sempre quis ser cirurgião, né? Então, Aham. as desgraças todas eu encarava muito fácil, né? Porque eu sabia que eu ia ter que encarar isso depois pra vida. Aham. Então, por mais escabroso que seja o caso, a gente sempre encarou de uma forma muito, muito boa. Mas posso falar um caso triste? Não foi do internato, já foi quando eu era residente, né? Para ver como médico, cirurgião principalmente, também tem sentimento, né? E um caso triste que me marcou muito, né? Foi quando eu estava passando na ginecologia, só para falar dos nossos amigos ginecologistas. E o cirurgião, ele passa um tempo durante a residência também na cirurgia ginecológica. E eu fui designado para acompanhar uma paciente para fazer um cateterismo cardíaco. Nossa. E essa paciente, ela estava internada na enfermaria da ginecologia. Ela tinha que fazer esse cateterismo cardíaco por um problema valvar. E eu era o residente de primeiro ano designado para aquela paciente, eu que cuidava dela diariamente. E o meu superior falou, acompanha ela no cateterismo, né? E a paciente, ela desceu junto comigo no cateterismo, quer dizer, eu desci junto com ela. E estavam preparando a paciente para fazer o cateterismo cardíaco. E ela tinha uma fita de cabelo, um adorno que segurava o cabelo dela. E a enfermeira que preparava falou, precisa tirar isso para poder entrar aqui na sala de cateterismo, etc. Ela tirou, entregou na minha mão e falou, depois você me entrega. O que acontece? Essa paciente teve uma complicação seríssima. Ela teve um acidente vascular cerebral durante o cateterismo. Nossa. Saiu de lá, foi para UTI, extremamente grave, nunca conseguiu se recuperar. Eu nunca consegui devolver para ela o laço de cabelo dela, né? Então foi um momento bastante isso é triste muito que eu lembrei gente. disso, né? Porque isso fugiu ao meu tratamento, né? Então, às vezes, os pacientes falam assim, ou o público leigo, amigos em festa, né? Mas você não sofre quando um paciente morre, você não sofre quando um paciente fica doente, tem uma complicação. E a gente sempre responde, eu não vou sofrer se eu tiver certeza que eu fiz o melhor por ele, né? Porque complicações acontecem, todos têm complicações, né? As pessoas não são imortais, as pessoas morrem, em algum momento vai morrer, por melhor que seja o médico, por melhor que seja o paciente. A gente tem uma vida que um dia chega ao seu fim. Então, se eu tiver certeza que eu fiz tudo de bom pelo paciente, eu, claro, vou me penalizar pelo que aconteceu, mas eu não vou sofrer
porque eu dei o que eu pude de melhor pelo paciente. Agora, nesse caso, estava fora das minhas mãos, né? Então, foi um caso triste que eu me recordo. Foi muito triste, Não realmente, viu? Nossa. Não, eu quero acabar esse podcast com um clima de alegria. Não, com certeza. Vamos. Com Vamos mudar as certeza. perguntas, doutor. Vamos mudar a vibe. Vamos ver. O que a senhora pensa de Então, eu vou falar um perguntar? caso divertido. Um caso gosto. divertido. Vamos falar um caso divertido. Olha que engraçado, né? Para ver como é o preconceito das pessoas. Eu tive um paciente que eu tratei que ele era um cadeirante. Tá. E ele tinha um problema sério, as pernas completamente atrofiadas. Então, você olhava para ele, e às vezes tem cadeirantes que você olha, você não sabe por que ele está na cadeira de rodas. Mas esse era bem marcante, as pernas dele eram muito atrofiadas, etc e tal. E ele era um nadador paralímpico. Nossa. E o que acontece? Ele estava num clube, fazendo seu treinamento, etc. E ele está lá nadando. E uma pessoa estava se afogando. E começam a gritar. Afogamento, pula na piscina e salva. Pula na piscina e salva. Pularam na piscina e tiraram ele. Em vez de tirar quem estava se afogando. Porque olharam e falaram assim, pô... Ele caiu da cadeira de rodas, né? A cadeira de rodas estava na beirada da piscina. Ele caiu na cadeira de rodas e precisa de socorro. Quando, na verdade, ele era um nadador paralímpico. Então, tentaram socorrer a pessoa errada, né? Então, só um caso anedótico que eu acho que é trágico, mas divertido. Não, realmente, muito... Nossa, e ele se garantia. Ele era nadador olímpico. Eu pensei que você ia falar que ele salvou a pessoa. Não, Eu ele também. estava longe. Senão ele salvaria. Eu tava esperando esse final. Eu também. Mas pularam, foram atrás dele, ele começou a gritar, não sou eu, é o outro. Ai, mas pelo menos, ainda bem que o pessoal foi solícito e socorreu. Pois Tomara que a outra pessoa também tenha sido socorrida. Não foi. Mas se tivesse tempo, ele iria até o afogado e conseguiria salvar, com certeza. Que legal. Gente, eu gostei muito dessa entrevista. Bom, o Herbela, como sempre, é um querido. Vou chamar muitas vezes para a gente conversar. E, inclusive, eu vou chamar ele mais cedo, sabe? Para ele participar de outras entrevistas. Sim, com um certeza. prazer enorme. Com Eu venho aqui tumultuar, não tem problema. Oba! Muito obrigada, gente. Você já sabe, se você gostou, você deixa o seu like, compartilhe. Também, se não gostou, deixa o seu like e compartilha do mesmo jeito, porque tem um monte de gente que precisa saber dessas informações. Sim. Tá bom? Então, um beijo nosso, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada por acompanhar o podcast. Então, aproveite aí, dê o seu like, dê o seu, dê a sua ativação no sininho e compartilhe essa informação com todo mundo. Com certeza. E comenta também, né, doutora? Comenta. Deixem Comentários suas dúvidas. fofos. Comentários sem fofos. Hate, sem hate. Porque meu filho vai ler. E meu filho, ele gosta de comentários fofos. E quem comentar mal vai ser operado. Exatamente. Ganha uma cirurgia no trato digestivo. Exatamente. Muito bom. Agora nós vamos para os motivos para você não ser operado. Vamos lá. Então, mais uma vez, vou repetir o que eu falei para os motivos para ser operado. Então, 2 pontos importantes. Primeiro, estamos falando de doenças em que existe uma alternativa. Então, se a cirurgia é o único tratamento, se a cirurgia é mandatória, não existe opção, não vale o que nós estamos falando no dia de hoje. Então, vamos dizer de doenças em que existe uma alternativa à cirurgia, por que eu optaria por não ser operado? Segundo ponto que eu vou ressaltar mais uma vez é que isso tudo depende da minha experiência, eu estou trazendo o que eu vivi esses anos todos, conversando com meus pacientes, etc e tal. Então, vamos lá. Número 1. Obviamente, é uma coisa parece básica, mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Se você não tem condições clínicas para a cirurgia. Então, se a sua saúde não está o suficientemente boa para aguentar uma cirurgia. E aí, Eric e Pietra, eu queria explicar um pouquinho melhor, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, é muito comum, por exemplo, eu receber um paciente no consultório e eu falo, olha, nós vamos te operar, decidimos pela cirurgia, e eu quero, por exemplo, uma avaliação do seu cardiologista. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, poxa, mas faz 15 dias atrás eu fui no cardiologista e ele falou que eu estava muito bem, que eu não precisava fazer mais nada e que meu coração estava ótimo.
O que muitas vezes o paciente não entende é que o cirurgião disse isso para a vida que ele leva, para suas atividades cotidianas. Então, o coração dele está muito bem para viver a vida que ele vive. Mas a cirurgia exige o que a gente chama de uma reserva funcional. Então, eu preciso exigir desse coração mais do que ele trabalha nas suas atividades cotidianas. Então, eu mando o paciente de volta para o cardiologista. Ele fala, mas eu já fui. Você contou que foi operado, que vai ser operado? Fala, não. Fala, então você precisa voltar e o cardiologista precisa te retestar para saber se você tem capacidade para esse coração aguentar mais do que ele aguenta no seu dia a dia, normalmente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muitas vezes o paciente até recusa uma avaliação clínica, fala, não, mas eu estou muito bem, eu faço check-up, eu estou ótimo, eu não preciso passar por essa avaliação. Precisa, porque às vezes você está faltando essa reserva que eu mencionei. Isso é muito sério, né? Imagina sério. você não se recuperar bem porque está faltando débito cardíaco, está faltando sangue, oxigenação. Isso para todos os órgãos, né? E precisa do cardiologista, do anestesista também, né? Aí depende de que doenças o paciente tem, de que idade ele tem, né? Então, se o paciente tem uma doença, ele tem uma hipertensão, por exemplo, ele tem que voltar a quem cuida da hipertensão dele, o cardiologista, o clínico, o geriatra. Não, ele tem uma doença endocrinológica, né? O diabetes dele está controlado para a vida cotidiana, mas talvez não para uma cirurgia. Então, ele precisa voltar para o endocrinologista dele e assim para todas as especialidades, o reumatologista, às vezes o neurologista, né? Então, sempre essa avaliação voltada especificamente a ser submetida a um tratamento cirúrgico é bastante relevante. Nossa, muito sério. Toda Muito vez sério. que eu vou pedir alguma cirurgia, que geralmente a gente faz câncer de pele. Às vezes uma cirurgia maior, que é de mãos, que vai para o hospital, eu sempre peço avaliação da cardiologia, sempre. E ASO, doutora, você pede para o anestesista também ou não? Olha, não peço. Porque é mais geralmente, se o anestesia clínico, local, né? a gente faz anestesia local com sedação. Com sedação. Sedação leve. Uma sedação, geralmente um propofol. O anestesista na sala faz um propofol, um pouquinho de dormonídeo. O paciente fica sonolento e nós entramos com anestesia local. Então, Certo. Legal. mas é bem importante. Alguns anestesistas, Pietra, eles são bem treinados a fazer isso, uma avaliação pré-anestésica. Né? Claro que não os casos mais complexos. Né? Então, se o paciente tem um aneurisma cerebral e eu vou submetê-lo a uma cirurgia, não me basta a avaliação do anestesista. Eu vou precisar que um neuro faça essa avaliação. Mas muitos anestesistas, eles são muito treinados a isso, né? Aquele paciente que você não suspeita, que tem uma doença muito específica, alguns são treinados e bastam para fazer isso. Sim, entendi. Legal. E agora, número 2. Vamos para o número 2. Eu não seria operado, de novo, se eu tivesse essa opção, se eu não confiasse no cirurgião, se eu não confiasse no anestesista, se eu não confiasse no hospital onde eu seria operado. Então, muita gente discute na faculdade de medicina da relação médico-paciente. Isso é importantíssimo. Muito né? importante. Eu preciso confiar em quem me trata. Verdade. Muito mais, eu preciso confiar em quem me corta. Sim. Né? Então, eu preciso ter confiança, eu preciso saber quem é esse cirurgião, eu preciso ouvir outras pessoas, por exemplo, que foram operados por ele. Eu preciso ter toda a confiança naquele cirurgião, naquele anestesista, naquela equipe, naquele hospital. Então, se isso me falta, talvez seja melhor eu procurar alternativa que não a cirurgia. Verdade. Ou então outro cirurgião também, Ou né? outro cirurgião. Sempre né? é bom pegar umas 2 ou 3 opiniões. Sim, né? alguém que você confia, alguém que você Sim. teve a sua experiência pessoal de uma outra pessoa, uma pessoa que você viu que tem uma idoneidade, né? Hoje está muito fácil você saber pesquisar sobre uma pessoa, né? Sim. Claro, a Érica mexe muito com mídias, eu acho que ela pode dizer melhor do que a gente. Existe a mídia boa e a mídia ruim, né? Então, Isso é verdade. saber onde procurar sobre a pessoa, não acreditar no primeiro site que apareceu. Mas existem métodos muito idôneos hoje de saber se a pessoa é uma pessoa capaz e honesta.
Verdade. E também, às vezes, você tem pontos de vista diferentes para aquela abordagem da doença. Claro. E tem a ver com a experiência da pessoa. Sim. Porque eu te chamei porque eu confio em você para dar a opinião sobre cirurgia geral, particularmente cirurgias do aparelho digestivo. Então, eu confio totalmente em você. Essa confiança é muito importante. Agora, se eu não conhecesse o seu trabalho, eu fosse num gastrocirurgião, ele, olha, você precisa operar esse refluxo que você tem. Poxa, eu ia ficar na dúvida. Eu ia querer consultar outra pessoa, não por desconfiar do profissional, mas às vezes para ver se tem alguma outra abordagem da experiência daquela outra pessoa, porque a experiência também conta. E sabe, né? uma coisa que eu noto da minha experiência também, que eu acho que é bem relevante deixar para o seu público aqui. Eu vejo que os pacientes têm vergonha de perguntar para o médico. Não é nenhuma vergonha, né? Eu acho que você deve perguntar para o seu médico. Faça todas as suas perguntas, né? Às vezes o paciente ele fica vexado e ele acha que se eu perguntar para o médico quais seriam as possíveis complicações, por exemplo, eu estou dizendo que ele é uma pessoa que poderia causar essa complicação. Mas todos nós estamos sujeitos a causar essas complicações. Então, se você tem essa informação de quais são as possíveis complicações, você pode tomar essa decisão melhor. Não tenha vergonha de perguntar ao seu cirurgião, de tirar todas as suas dúvidas, de estudar um pouco antes, eventualmente, antes de conversar com ele. Mas, mais uma vez, a Érica, mais uma vez, pode ressaltar isso melhor do que eu. Se você for estudar sobre a doença, procurar uma literatura idônea, né? Sim. Então, veja sites que sejam idôneos, de sociedades médicas, de lugares respeitados, para poder vir com um banco de perguntas e fazer o seu cirurgião. Tenho certeza que você vai sair mais tranquilo depois que ele te esclareceu tudo. Sim. Hoje tem como você ter informação. Sim. Então, Muito já fácil, né? chega com as dúvidas. É muito bom isso. Eu gosto quando as pessoas trazem as dúvidas. Sim, mas uma pessoa competente, é prazeroso para nós conversar com o doente e expor tudo e sair de lá tendo certeza que ambos tomaram a decisão em conjunto, não foi uma decisão unilateral, né? Verdade. Nem só do doente, nem só do cirurgião. Isso é bastante Verdade. gostoso. Que é essa relação médico-paciente, A relação né? Que tem médico-paciente. que ser construída desde o início. Correto, exatamente. Total. Número 4. Número 4. Eu não operaria... Desculpa, número 3 nós estamos ainda. Número 3. Número 3. Opa! Eu não optaria pela cirurgia se eu não tenho um tempo hábil de planejar o procedimento. Ah, isso é muito bom. Isso é muito importante, porque às vezes planejar um procedimento demanda muita coisa. Então não é só ir lá marcar e fazer a cirurgia. Às vezes eu preciso estudar o paciente. Às vezes eu preciso pedir um exame, eu não posso pedir todos ao mesmo tempo, mas às vezes eu preciso pedir um exame, dependendo do resultado, pedir outro exame, essa avaliação clínica que eu já pedi, que eu já mencionei. Então, eu preciso de um tempo para planejar essa cirurgia. Obviamente, se é uma urgência, isso tudo se perde, mas é uma outra condição, não é o que nós estamos discutindo no dia de hoje. Mas ter tempo hábil para esse planejamento. E por que eu digo isso? É extremamente comum, ainda mais nos tempos atuais de crise, eu receber muito paciente no consultório e falar, eu fui demitido, eu tenho mais uma semana de convênio, me opere o mais rápido possível. Isso é propenso a que a coisa dê errado. Então, é necessário um planejamento. Se você não tem esse tempo hábil e tem uma alternativa, prefira a alternativa, nem que seja de modo provisório. E depois que você restabelecer o seu plano de saúde, você volta a procurar o cirurgião e faz isso de forma programada, de forma com calma, para que tudo dê muito certo. Mas me conta como é que é isso. Eu já ouvi falar disso, já aconteceu comigo, do paciente chegar e falar, olha, eu fui mandado embora, tenho mais uma semana, vê o que tem que fazer aí, se tiver que fazer uma biópsia, faça. De eu ficar até meio assim, mas como é que é isso? A pessoa, de repente,
a pessoa tem lá 2 semanas para fazer de plano de saúde. Aí você, por um acaso, consegue se planejar junto com o doente e consegue fazer a cirurgia dali 4 dias. E o paciente vai ter aquele período de pós-operatório de recuperação. E se der algum problema pós esse período e acabou o plano, ele vai estar descoberto. Então, não vale ele ser operado naquele período. Ele acabou aquele dia, acabou de qualquer maneira, Sim. qualquer cobertura. Sim. Ah, nossa, é muito sério isso, E hein? como é que você lida com a explicação para o paciente disso, né? Tudo isso que nós estamos conversando entre nós, né? Mais uma vez eu vou ressaltar que nós estamos dizendo situações em que existe uma alternativa. Sim. Se não existe alternativa, a alternativa está dada, né? Então, é realmente uma urgência, uma emergência, o paciente vai ser operado, ele não tem opção, nós não temos opção. Mas estamos dizendo hoje de doenças que existem as 2 opções. Eu posso ser operado ou não. É uma doença que a medicina tem 2 alternativas e 2 alternativas boas para aquela condição específica. Então, nessa situação, eu optaria por não ser operado. Como eu disse, escolha nesse momento o tratamento alternativo. Eventualmente você volta a ser readmitido, eventualmente você ganha o seu convênio de volta e aí você pode reoptar pela cirurgia naquele momento. É uma situação muito delicada, porque imagina, vai que você é operado e por uma infelicidade você precisa de uma UTI. E se você precisar ser reoperado? Nossa! Vamos pensar um caso extremo. Precisa ser reoperado, Você perdeu verdade? o convênio e precisa ser reoperado. Você não vai estar coberto. Muito né? difícil, A né? conta vai ficar alta, né? Exatamente. Então, Eu vi uma paciente do Covid que foi internada num hospital. A conta ficou para cima de 2 milhões. então, Ah, é? Ficou internado, acho que 60 dias na UTI. Nossa! Com Covid. você está antecipando o número 4. É Ah. exatamente o que nós vamos falar. Perdão. Nossa! Porque o número 4 que eu separei para vocês vamos ver é... o número 4. Eu não operaria se não tiver uma cobertura financeira para a eventualidade. Olha. Então, às vezes, o paciente procura a gente e fala assim, olha, eu não tenho convênio, eu vou perder meu convênio, como a gente acabou de discutir, mas vamos pensar que eu não tenho convênio, quanto custa essa cirurgia? Essa cirurgia custa X reais, mas ela custa X reais dentro do planejado. Então, ela custa X reais Se der tudo certo. se der tudo certo como planejado. Então, vamos pensar uma situação hipotética. Eu planejei 2 horas de centro cirúrgico, sem UTI, 1 dia de operação, 1 dia de internação, perdão, tomar aqueles remédios específicos, vai embora no dia seguinte, e é isso. E se alguma coisa deu errado? E se teve uma arritmia na cirurgia e precisou de uma noite na UTI? E se não deu para dar alta com 1 dia, teve que ficar 2 dias? É muito difícil. Então, isso. Você precisa ter esse respaldo financeiro para a eventualidade. Se não, mais uma vez, se você tiver alternativa, nessa situação, escolha a alternativa que vai ser melhor. Vou ilustrar com um exemplo pessoal. Sim? Uma vez eu tive apendicite, né? Foi uma cirurgia de urgência. Mas assim, eu tive alergia à morfina e ao antibiótico que eu estava tomando na internação. Então, até descobrir isso, eu fiquei 1 semana na UTI. Sim. Olha que loucura. Não é o comum, né? Para uma cirurgia de apendicite. Sim, sim. Quer dizer, se você estivesse arcando com isso, fugiu do seu esquema financeiro, né? E a coisa que eu mais tenho medo, Pietra, é você começar a praticar uma medicina de má qualidade baseada na condição financeira. Então, eu tenho medo de chegar para o paciente e falar assim, olha, teve uma arritmia durante a cirurgia, você precisa passar essa noite na UTI. Não, doutor, eu garanto. Eu assumo, pode ficar sossegado, eu não vou para a UTI porque é caro. Aí você começa a fazer uma medicina de baixa qualidade, que também, mais uma vez, vai ser propenso a causar problema. Então, eu acho que se não existe esse respaldo financeiro, se for possível, opte pela outra alternativa que foi te proposta. É muito sério isso, hein? Muito sério. Quando você precisa ficar dias a mais internado na UTI,
É muito difícil você ter como pagar a conta. Você tem que vender um carro, uma casa. Cara, né? Quanto custa mais ou menos, em média, um dia de UTI? Uns 10 mil reais por dia? Olha. Bom, Uma UTI média, né? Não, depende de qual hospital, etc. E aí o custo, existe o custo da hotelaria. O que eu quero dizer com hotelaria? Simplesmente dormir na UTI. Uhum. Esse é um custo fixo, mas além disso vai ter o remédio que você vai tomar, o custo de eventuais outras equipes que vieram te avaliar. Verdade. Então, esse caso que eu disse, por exemplo, o paciente teve uma arritmia, eu vou precisar chamar um cardiologista lá na UTI. Então, são os remédios que são tomados, são os equipamentos de monitorização, tudo isso vai se somando, vai se somando, vai se somando. Verdade. Essa conta ela pode ficar estratosférica. Então, Sim. é muito difícil a gente acreditar que vai ser só aquilo que foi o previsto. Lógico, uma pessoa muito jovem, uma cirurgia simples, uma pessoa sem problema de saúde algum, a maior probabilidade é que aconteça dentro do previsto. Uhum. Mas, às vezes, um paciente mais idoso, paciente com outras doenças associadas, existe uma chance de fugir do previsto e tem que estar preparado para isso. Com Verdade. certeza. Ou escolha a alternativa. Nossa, é muito sério. Muito sério. E isso nos leva ao número 5. Vamos lá. Finalmente, número 5, que é algo também que acontece muito comumente no consultório. Se o cirurgião não tem familiaridade com o hospital. Nossa, isso é terrível. Você não conhecer a casa em que você está operando. Exatamente. Quando a gente está acostumado num determinado lugar, você sabe não só o que ele tem de bom, mas principalmente você sabe o que tem de ruim. Uhum. E é bastante comum no consultório, às vezes o paciente chegar e falar assim, doutor, mas ou eu quero ser operado no hospital X porque eu conheço lá e me sinto confortável, ou o meu convênio só cobre no hospital X. Então, o senhor pode me operar lá? E às vezes eu falo, mas olha, eu não sou credenciado a esse hospital, nunca entrei lá, não conheço. Não, mas isso é fácil, a gente te credencia de urgência, ou meu primo é credenciado lá, ele te empresta a carteirinha para você entrar lá, a gente interna no nome do meu tio. Isso é muito ruim, né? O cirurgião ele precisa estar acostumado com o equipamento que tem naquele hospital, mas como eu disse, principalmente com o equipamento que não tem naquele hospital. Se eu peço o equipamento que eu não planejei, e vejam quantas coisas podem acontecer não planejada, se eu solicito um equipamento que eu não planejei e aquele equipamento está disponível, não vai haver problema. Sim. Mas e se eu solicito aquele equipamento que não está planejado e ele não está disponível? O que eu faço? Né? Muitas vezes eu preciso do concurso de outras equipes. Então, houve uma intercorrência em que eu preciso, por exemplo, de um bom radiologista. E se é o hospital que eu conheço, eu posso chamar aquele bom radiologista que eu conheço para me ajudar naquele caso que complicou. Eu posso chamar um bom endoscopista que eu tenho confiança para aquele caso. Enquanto que se eu estiver num hospital que eu não conheço ninguém, como eu sei quem é o melhor, como eu sei em quem eu posso confiar, como eu sei em quem eu posso chamar, né? Então, o cirurgião está familiarizado com o local que a cirurgia vai ser executada, ajuda muito a se obter bons resultados. Eu acho que isso é bastante importante. Nossa, Legal. isso com certeza. Inclusive, eu tenho um exemplo que eu estava internada uma vez, certo? E o doutor Herbela foi lá me passar a visita. Ah, é? E eu estava lá com uma gastrite, um refluxo. Ele falou, vamos já imediatamente fazer uma endoscopia. E ele conhecia o endoscopista que estava de plantão, o responsável pelo serviço. Já me conseguiu uma endoscopia, já fiz uma endoscopia, certo? Cheguei lá e deu tudo certo, né? Por Sim. felicidade, Claro. a minha gastrite não estava evoluindo. Aliás, você acha que eu preciso repetir endoscopia? Não, agora a gente já repetiu e estava tudo bem. Acho que agora Tava não precisa tudo- mais. Toda vez que Consulta no Medcast. Não, toda vez que o Fernando me encontra, ele
acha que eu tenho que fazer uma endoscopia. Oh, então, eu já estou perguntando. Boa, vai doutora. que eu preciso, já né? aproveita, né? Já estou aproveitando a consulta. Com certeza. E entra para você que eu mando o recibo da consulta? Não. Como assim? Não, mas verdade, viu? Ele sempre cuidou de mim. Toda vez que eu precisei, ele foi lá. Aliás, você sabe quem vinha hoje aqui? Quem? O meu nefrologista, Dr. Roberto Galvão. Poxa, não só um nefrologista, um ótimo nefrologista. Exatamente. E ele queria muito te encontrar. Ah, que pena. Ele falou assim, eu quero muito encontrar com a Herbela, vamos lá aproveitar. Eu falei, vamos lá, aproveita, vamos tomar um cafezinho. E vocês todos são da mesma faculdade? Nós somos da mesma Da mesma faculdade, turma? Da mesma turma. Ai, que legal. Não só da mesma turma, como do mesmo subgrupo de dar plantões juntos. Ai, muito legal. Então, No internato eu vocês estavam juntos? Juntos. eu contei eu contei num outro podcast que nós gravamos, Aham. que eu dei um plantão de 48 horas na pediatria com a minha dupla. Quem era a minha dupla? Doutora Herbela. Não acredito. Sim. Era ele, doutora. Foi com ele que a gente deu, que eu dei 48 horas de plantão, não foi? E eu querendo resolver logo os casos, acumulando o paciente para ver no pronto-socorro, e a Érica querendo ver as lesões dermatológicas das crianças, obviamente. Era muito divertido, gente. Pra você. E era pronto-socorro de pediatria? Pronto-socorro de pediatria do Hospital São Paulo. Jesus Cristo, nossa senhora. Olha, mas A eu me gritaria solta, né? Nossa. Nossa. E é engraçado que o repouso médico era... as camas do repouso médico eram no corredor oposto ao PS de pediatria, mas as janelas ficavam viradas uma para outra. Então, Nossa, a gente vocês não dormia dormiam, né? com os gritos das Meu criancinhas Deus. chorando e sendo examinadas. Gente, quando eu ia pra Deixa eu te corrigir, a pediatria- gente tentava dormir. dormir, Tentava né? dormir. Quando eu ia pra pediatria, eu saía com dor de cabeça. Sério. Porque Eu gostava, muita eu curtia gritaria. as criancinhas. Eu também adoro as criancinhas, doutora. Mas Não, assim, mas você é sabe que muita eu estava gritaria. sempre tão cansada que o pessoal falava: como é que você consegue dormir lá no quarto com as criancinhas gritando? Eu falei: olha, eu deito na cama Apaga. e já era. Eu dormia muito bem. Nossa, muito bem. Então ele era a minha dupla. Olha Pois é. só. Não vamos dizer em público quanto tempo a gente se conhece, senão vão achar que nós somos velhos. É verdade. Aí, em vez de ser Medcast, vai ser Geriatrocast. Geriatrocast, é um bom nome. É um bom nome. Daqui 15 anos. Verdade. Adorei. Nossa. Ai, que legal. Quero Nossa. saber de aventuras de vocês dois no internato. Muitas. Não tem poucas. Muitas. Não tem poucas. Muitas. Olha, Eu acontecia perguntei- de tudo, de tudo. Eu perguntei pra doutora Érica no outro podcast, no outro Medcast, qual foi o caso que mais marcou ela no internato. Agora eu vou repetir a pergunta pra você. Qual foi o caso que mais te marcou? No internato? Uhum. Ai, deixa eu pensar. Isso eu não vim preparado pra isso. Internato? Saindo do script aqui, doutora. Pois é, o que será que me marcou mais no internato? É que eu sempre quis ser cirurgião, né? Então, Aham. as desgraças todas eu encarava muito fácil, né? Porque eu sabia que ia ter que encarar isso depois pra vida. Aham. Então, por mais escabroso que seja o caso, a gente sempre encarou de uma forma muito, muito boa. Mas posso falar um caso triste? Não foi do internato, já foi quando eu era residente, né? Para ver como médico, cirurgião principalmente, também tem sentimento, né? E um caso triste que me marcou muito, né? Foi quando eu estava passando na ginecologia, só para falar dos nossos amigos ginecologistas. E o cirurgião, ele passa um tempo durante a residência também na cirurgia ginecológica. E eu fui designado para acompanhar uma paciente para fazer um cateterismo cardíaco. Nossa. E essa paciente, ela estava internada na enfermaria da ginecologia. Ela tinha que fazer esse cateterismo cardíaco por um problema valvar. E eu era o residente de primeiro ano designado para aquela paciente, eu que cuidava dela diariamente. E o meu superior falou, acompanha ela no cateterismo, né? E a paciente, ela desceu junto comigo no cateterismo, quer dizer, eu desci junto com ela.
E estavam preparando a paciente para fazer o cateterismo cardíaco. E ela tinha uma fita de cabelo, um adorno que segurava o cabelo dela. E a enfermeira que preparava falou, precisa tirar isso para poder entrar aqui na sala de cateterismo, etc. Ela tirou, entregou na minha mão e falou, depois você me entrega. O que acontece? Essa paciente teve uma complicação seríssima. Ela teve um acidente vascular cerebral durante o cateterismo. Nossa. Saiu de lá, foi para UTI extremamente grave, nunca conseguiu se recuperar. Eu nunca consegui devolver para ela o laço de cabelo dela. Né? Então foi um momento bastante triste, que eu lembrei disso. Né? Porque isso fugiu ao meu tratamento. Né? Então, às vezes, os pacientes falam assim, o público leigo, amigos em festa, né? Mas você não sofre quando um paciente morre, você não sofre quando um paciente fica doente, tem uma complicação. E a gente sempre responde, eu não vou sofrer se eu tiver certeza que eu fiz o melhor por ele, né? Porque complicações acontecem, todos têm complicações, né? As pessoas não são imortais, as pessoas morrem, em algum momento vai morrer, por melhor que seja o médico, por melhor que seja o paciente. A gente tem uma vida que um dia chega ao seu fim. Então, se eu tiver certeza que eu fiz tudo de bom pelo paciente, eu, claro, vou me penalizar pelo que aconteceu, mas eu não vou sofrer porque eu dei o que eu pude de melhor pelo paciente. Agora, nesse caso, estava fora das minhas mãos, né? Então, foi um caso triste que eu me recordo. Foi muito triste, realmente, viu? Nossa! Não, eu quero acabar esse podcast com um clima de alegria. Não, com certeza. Vamos mudar as perguntas, doutor. Vamos mudar a vibe. Vamos ver. O que a senhora pensa de Então, perguntar? vou falar um caso divertido. Um caso divertido. Vamos falar um caso divertido. Olha que engraçado, né? Para ver como é o preconceito das pessoas. Eu tive um paciente que eu tratei que ele era um cadeirante. Tá. E ele tinha um problema sério, as pernas completamente atrofiadas. Então, você olhava para ele... E às vezes tem cadeirantes que você olha, você não sabe por que ele está na cadeira de rodas. Mas esse era bem marcante, as pernas dele eram muito atrofiadas, etc e tal. E ele era um nadador paralímpico. Nossa. E o que acontece? Ele estava num clube, fazendo seu treinamento, etc. E ele está lá nadando. E uma pessoa estava se afogando. E começam a gritar. Afogamento, pula na piscina e salva. Pula na piscina e salva. Pularam na piscina e tiraram ele. Em vez de tirar quem estava se afogando. Porque olharam e falaram assim, pô... Ele caiu da cadeira de rodas, né? A cadeira de rodas estava na beirada da piscina. Ele caiu na cadeira de rodas e precisa de socorro. Quando, na verdade, ele era um nadador paralímpico. Então, tentaram socorrer a pessoa errada, né? Então, só um caso anedótico que eu acho que é trágico, mas divertido. Não, realmente, muito... Nossa, e ele se garantia. Ele era nadador olímpico. Eu pensei que você ia falar que ele salvou a pessoa. Não, ele estava longe. Senão ele salvaria. Nossa, eu tava esperando esse final. Eu também. Mas pularam, foram atrás dele, ele começou a gritar, não sou eu, é o outro. Mas pelo menos, ainda bem que o pessoal foi solícito e socorreu. Tomara que a outra pessoa também tenha sido socorrida. Não foi. Mas se tivesse tempo, ele iria até o afogado e conseguiria salvar, com certeza. Que legal. Gente, eu gostei muito dessa entrevista. Bom, o Herbella, como sempre, é um querido. Vou chamar muitas vezes para a gente conversar. E, inclusive, eu vou chamar ele mais cedo. Sabe? Para ele participar de outras entrevistas. Sim, com um prazer enorme. Com certeza. Eu venho aqui tumultuar, não tem problema. Oba! Muito obrigada, gente. Você já sabe, se você gostou, você deixa o seu like, compartilhe. Também, se não gostou, deixa o seu like e compartilha do mesmo jeito, porque tem um monte de gente que precisa saber dessas informações. Sim. Tá bom? Então, um beijo nosso, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada por acompanhar o podcast.